Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de instalações elétricas em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso. Nessa aula, a aula de número 8, a gente vai mostrar o processo de dimensionamento, da definição do caminho, dos eletrodutos, para a gente então poder interligar os pontos elétricos e posteriormente então inserir os condutores. Bom, a gente terminou aqui o lançamento dos pontos elétricos, lançar os pontos nos circuitos, mostrando o processo de identificação, e agora a gente vai passar o processo de interligação dessas caixas por meio de eletrodutos, tá? Então, antes de iniciar o processo aqui, eu vou fazer algumas considerações gerais para a gente entender o processo aqui. Bom, então o que que é um eletroduto, né? Um eletroduto é uma tubulação, né, por onde vão passar os fios condutores, ou seja, todos os fios vão passar por ela, né, por eles. É um caminho que a gente tem para passar os fios, desde a rede externa da concessionária até os nossos pontos de alimentação, né. Então, esses eletrodutos, eles chegam até uma caixa de passagem, tá? E nessa caixa de passagem a gente faz as ligações, as interligações de fios, as ligações dos pontos, né? eh, as ligações de tomadas, luminárias, né? Então a gente tem esses eletrodutos, eles podem ficar aparentes, como esses aqui, ou podem ser embutidos. Já vou mostrar os detalhes deles daqui a pouco. Então a ideia é sempre a gente tem que criar um eletroduto para criar um caminho desde a rede da concessionária, no nosso caso aqui a CEMIG, até os pontos finais. Então, esses eletrodutos eles podem ser flexíveis, né, como esses aqui. Esses eletrodutos flexíveis são utilizados de forma embutida, né, e eles têm mais facilidade para dobrar, então eles fazem curvas com mais facilidades. Quando se trata de instalações aparentes, a gente tem os eletrodutos rígidos, né, e aí as conexões também são diferentes do eletroduto rígido e do eletroduto flexível. Depois a gente vai falar delas em detalhe. Esse eletroduto rígido pode ser de PVC ou pode ser metálico, né? E o metálico é utilizado mais em instalações industriais ou instalações onde tem maior risco de incêndio, né? Ou de temperaturas mais elevadas ou de algum material que possa corroer o plástico, um material de maior resistência. E a gente vai mostrar depois, no momento que estiver desenvolvendo o projeto, que existem simbologias específicas também para o eletroduto. Então, se o eletroduto, nós já vimos um pouco disso, né, em relação às tomadas, depois a gente vai falar disso mais detalhes para tomadas e interruptores, mas a gente tem aqui a simbologia. Então, quando o eletroduto está embutido no piso, a gente tem essa simbologia, né, em linha tracejada, depois eu vou mostrar isso também em detalhes, e quando ele está embutido no teto ou na parede, uma linha contínua como essa aqui. Se o eletroduto estiver passando de um nível inferior para um nível superior, nós colocamos essa indicação de eletroduto que sobe, e se ele estiver passando de um nível superior para um nível inferior, essa simbologia de eletroduto que desce. Agora falando então das conexões, né, nós já mostramos lá no início uma conexão. Então, nos pontos de luz, a gente precisa utilizar as chamadas caixas octogonais, tá? Quando se trata de eletrodutos embutidos. Essa caixa octogonal ela tem vários furos aqui que a gente vai conectar os eletrodutos. Então, no momento que a gente for montar isso lá no Revit, tem que tomar cuidado porque ele só vai ligar, né? Quando a gente faz no AutoCAD, você liga de forma com linhas, né? Sua representação, você pode ligar de forma aleatória. Aqui não, aqui como é um modelo construído com todas as conexões, a gente tem que ligar exatamente onde estão as conexões. Existem modelos de caixas octogonais específicas para laje pré-moldada, e quando você tem que fazer um prolongamento dessa caixa octogonal, você pode comprar ela prolongada como essa aqui, ou então você pode comprar um prolongador. Em situações onde a gente tem os eletrodutos aparentes, ou seja, os eletrodutos sobrepostos, a gente vai utilizar os conduletes, tá? Esses conduletes eles podem ser metálicos ou em PVC, conforme também já mostramos aí em relação aos eletrodutos rígidos, né? Então aqui a gente tem
os pontos onde a gente vai ligar esses eletrodutos. Quando a gente trata de interruptores e tomadas, a gente trabalha então agora com as caixas 2x4, tá? Aqui falando aí de eletrodutos ainda embutidos. Essa caixa 2x4, né, além de a gente chegar aqui no caso aqui, nós, além de ser uma caixa de passagem, né, onde a gente pode ligar os eletrodutos, a gente fixa também aqui por meio dessas abas aqui a luminária, tá? E aqui a gente fixa por meio de parafusos também, as abas estão aqui, as tomadas interruptores. Então a caixinha dessa aqui, a gente consegue conectar até 3 interruptores, até três itens, né? 3 tomadas, 3 interruptores, 2 tomadas de interruptor e assim por diante. Se precisar de mais itens num determinado ponto, a gente tem que utilizar ou 2 caixinhas dessa, ou uma caixa dessa aqui, que é mais viável, que é uma caixa 4x4, né, que ela tem a possibilidade de conectar, é como se fosse 2 dessa aqui, tá? Em se tratando de eletrodutos aparentes, né, eletrodutos rígidos, então a gente vai trabalhar também com condulete, né? E aí tem os conduletes também para tomadas interruptores. Então não faz diferença aqui, no caso de instalações aparentes, os conduletes para luminárias ou os conduletes é, para tomadas interruptores. E também determinadas situações que a gente não vai ligar nem ponto de luz nem tomadas, mas no entanto a gente precisa ter um acesso ali para poder ter facilidade para passar os fios, para manipular os fios, a gente pode utilizar caixas de passagem, tá? Existem caixas de passagem para piso, conforme essa aqui, e existem caixas de passagem para parede, como essa aqui. Bom, então aqui a gente está mostrando agora uma imagem real tirada lá do Revit, tá? Aqui nós mostramos então o lançamento, né, dos eletrodutos em planta, né? Muitas vezes quando a gente faz no AutoCAD, a gente já faz nesse lançamento em planta, nós não é é uma representação apenas em linha. Aqui em BIM, não, a gente faz uma modelagem real, vejam, a gente modela inclusive não só em planta, mas modela também as descidas, né? Isso facilita, porque no momento que faz o levantamento de material, ele faz o levantamento completo. Quando a gente faz de forma manual, eu tenho que contabilizar o que está em planta e contabilizar também a descida, né? Então, vejo aqui que quando eu lanço um interruptor, uma tomada, ele já vem, né, nessa template, já vem com a caixinha 2x4 atrelada a ela. E aqui a caixa octogonal para a luminária, tá? E tem, então, os diversos pontos de ligação. Então, a gente tem que ligar nesses pontos específicos aqui, tem que tomar cuidado com isso. Se tiver alguma dificuldade, né, a gente pode fazer a modelagem em planta e fazer um corte para a gente visualizar esses elementos de frente para que a gente possa, então, modelar da forma correta. Então, a gente precisa, por exemplo, se eu estou chegando com a energia aqui no quadro de distribuição, tenho lá um disjuntor, então eu tenho que levar a energia até o ponto final. E para isso eu preciso criar um caminho que é dado, então, que é feito, então, por meio do eletroduto, tá? E a gente está mostrando aqui, né, os eletrodutos completos na instalação, desde o medidor na rua, até, da concessionária, até os diversos pontos aqui. A gente está mostrando, então, um projeto, né, elétrico em 3 dimensões. Então, a gente consegue fazer um projeto dessa forma, caso queira, aí, que facilita bastante, né, para o eletricista poder, então, executar esse projeto. Bom, voltando aqui para o Revit, né, nós vamos agora para o piso 2 para a gente iniciar o processo de lançamento desse eletroduto. Eu vou mostrar o processo em detalhes, né? E depois a gente vai mostrar esse detalhamento todo pronto para facilitar. Então é o seguinte, a gente vai aqui ocultar essas legendas, porque agora eu não preciso, né, que essas legendas elas vão me atrapalhar. Vou ocultar isso também aqui, a legenda de luminária, tá? Então, vou ocultar a categoria, vou ocultar todos. Essa legenda também eu vou ocultar a categoria. E aqui no quadro de distribuição, eu vou vir aqui e vou pegar e vou pedir para desligar a simbologia, porque aí eu consigo visualizar os diversos pontos de ligação aqui. Então, é o seguinte, nós vamos criar um caminho até essa luminária aqui e
fazer o lançamento aqui de todos os pontos dessa região aqui, tá? Então, eu vou mostrar o processo para vocês dessa região e os demais depois o processo se repete. Então, olha, quando a gente clica no luminária, aparecem os diversos pontos aqui. Eu vou clicar em cima aqui, vou vir a desenhar conduíte, tá? Então, lembrando aqui, fazer novamente, você seleciona, clica com o mouse direito, tá? Clica com o mouse direito, desenhar conduíte. Você vai vir aqui e definir qual que é o diâmetro que você vai querer, tá? E aí, esse diâmetro, ele é calculado, ou seja, depois que a gente lança os condutores, nós temos que definir qual que é o diâmetro que vai ser necessário, né? Isso baseado no número de condutores, ou seja, existe uma tabela, se a gente vier aqui nas tabelas, que é a tabela de condutores por eletroduto, que você define aí, né? A recomendação é que você ocupe no máximo 40% da área do eletroduto. Então, se você ocupar no máximo 40%, essas tabelas elas trazem aqui qual que é a ocupação, ou seja, se considerar, por exemplo, uma área de, sei lá, um eletroduto de 3/4, que é o 25 milímetros que a gente vai utilizar. Então, ele tem uma área interna de 356,3. Se eu quero ocupar no máximo 40% dele, então a área da seção dos condutores não pode, que estão passando dentro do eletroduto, não podem ultrapassar 142,5. E como é que eu vou saber a área? Então, aqui nós temos, olha, para cada eletroduto, para cada condutor, né, a, a, a ocupação, né, a área que ele ocupa total. Então, o condutor de 1,5, ele ocupa uma área total de 6,6 milímetros quadrados. Né? Mas por que 1,5 e 6 milímetros quadrados? Aqui 1,5 é o fio, a parte de cobre do fio, né? A parte condutor, mas ele tem o capeamento, que é a proteção que ele tem, então dá uma área total de 6,6. Então, eu vou ver quantos condutores eu tenho, passando pelo eletroduto, somo a área deles, né? E avalio se a área está ultrapassando esse valor aqui de 142,5, caso eu queira trabalhar com esse limite aqui, tá bom? Então, cada tipo de eletroduto tem o seu limite de capacidade. Então, no caso aqui de eletroduto corrugado, o máximo aqui é 118, né? E a gente tem essas tabelas que a gente pode utilizar caso queira. Então, voltando aqui na nossa planta de piso, vamos novamente aqui. Vou vir aqui, clicar em cima daquele pontinho, vou falar desenhar conduíte, eu vou trabalhar aqui inicialmente com 25 milímetros. Aqui eu vou definir qual que é a elevação que eu quero, então eu vou trabalhar aqui com 283,5, ou seja, eu vou trabalhar com o eletroduto passando pela laje, tá? Dentro da laje. E aí, caso vocês tenham uma laje com o pé direito mais alto, vocês têm que mudar isso aqui. E aqui o tipo de eletroduto. Então, eu vou trabalhar com eletroduto corrugado, flexível, tá? Aí você tem uma linha amarela e tem uma linha laranja. Eu vou trabalhar com a linha laranja é reforçada. Eu vou trabalhar com a linha normal. E aí é muito fácil. Olha, você vem, né, andando aqui, olha, e você vai criando uma curva. E, na verdade, lá quando a gente lança isso fica curvo assim mesmo. E aí você pega um desses pontos aqui do quadro de distribuição e interliga. Aí vai perguntar aqui se você quer conectar na parte superior. Então, no quadro aqui, eu tenho a possibilidade de conectar tanto na parte superior dele, quanto na parte inferior. Eu vou falar que eu quero a parte superior. Pronto, conectei ali. Então, ou seja, se fizer direitinho, a gente consegue fazer isso aqui de forma muito tranquila, né? Só que tem situações que às vezes dá problema, então a gente tem que avaliar. Então, vim aqui, ó, vou fazer uma nova ligação, olha. Vou ligar agora esse ponto aqui, a mesma coisa, superior. Pronto, já liguei. Então, essa parte está ligada. Aqui eu vou vir com um eletroduto. Agora, eu vou interligar essas luminárias. Agora, a luminária do quarto aqui, eu vou interligar ela. Vou agora interligar essa luminária, olha, nesse ponto aqui. Ele está perguntando se é superior. Correto, é isso. Vou interligar essa luminária. Sempre é interessante partir da luminária e vocês observarem a elevação que ele está fazendo ali, tá? Olha, por cima, dá OK. Agora eu vou interligar essa luminária também aqui. OK.
Agora tem essa região aqui. Como aqui essas luminárias eu posso interligar de forma direta aqui, eu posso então, vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma ligação dessa luminária até essa aqui, olha, pronto. E agora, essa daqui, eu tenho uma porta aqui, tá? Então, como eu tenho uma porta aqui, eu vou fazer esse processo de ligação agora de uma outra forma. Então, sempre que se der algum problema na hora de ligação, às vezes dá um problema. Eu vou mostrar para vocês uma situação aqui que vai dar um problema, né? Depois eu mostro para vocês a situação que vai dar problema. Quando eu estiver fazendo um chuveiro ali, costuma dar problema. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente corrige. Então, o processo para corrigir é esse mesmo aqui, ó. A gente vem aqui, faz um corte. Vou clicar em ESC aqui para sair do comando. E vou falar que esse corte eu quero só visualizar esses elementos aqui. Eu clico aqui. Bom, veja, já visualizei os elementos. Agora eu faço a ligação da forma que eu quero, tá? O que eu vou fazer? Olha, eu vou vir aqui, vou sair com um conduíte aqui, de forma lateral. Olha, ele pegou e colocou de 20, tá? Eu vou vir aqui novamente, vou desfazer. Vou vir aqui e falar, não, eu não quero de 20, eu quero de 25. Então, isso é importante, porque às vezes ele altera. Se você pegar uma conexão lá com um diâmetro menor, ele vai lá e altera. Pronto, já interligou, tá vendo? Agora aqui, eu vou pegar para a parte de baixo agora e vou vir aqui, achar aqui. Olha, deu problema, tá vendo? Ele não aceitou porque o ângulo está muito curto, tá? O que a gente faz numa situação como essa? Você pode vir aqui, sair com a tubulação. Olha, eu vim novamente aqui, desfazer aqui que ele fez um pedacinho ali. Vou vir com a tubulação aqui, ó, desenhar conduíte. Vou falar aqui que eu quero 25. Pronto. Vou tirar esse trecho aqui, tem um pedacinho de curva aqui, eu vou pedir para interligar, vou usar o comando aqui aparar. Olha, eu vou aparar esse aqui. Com esse, ó, não teve espaço, tá? Posso até fazer o seguinte, eu posso vir aqui, curvar ele aqui, ó. Pronto, interligou. Então tá tranquilo, você já fiz toda a ligação aqui. Vamos voltar aqui no piso 2. Nós vamos fazer agora a ligação do chuveiro. O chuveiro, por ser uma fiação mais grossa, a recomendação é sempre você trabalhar com condutores numa sequência. Então, você vai colocar 1,5, 2,5, 4. Como esse aqui já é de 6 milímetros, ele está fora da sequência. Então, eu vou fazer um eletroduto específico, porque pode ter um problema de magnetismo e aí você tem interferência. Então, nós vamos trabalhar aqui com um condutor específico, né? São situações onde você tem uma sequência, uma diferença muito grande entre a seção dos condutores, ou então quando você está com um condutor que já é mais grosso mesmo, você vai ter dificuldade para passar ali o condutor, você faz um conduíte específico. Então, o que vai fazer? Eu vou lançar aqui um eletroduto, desenhar conduíte, e aí, olha, aqui ele vai perguntar se eu quero, que aqui eu tenho saídas nas 4 faces, então eu vou falar que eu quero central, a central vai ser a lateral, e vou sair por aqui, ó. Olha, deu problema, tá vendo? Então, eu vou fazer de forma diferente. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, sair do quadro, vamos tentar fazer de outra forma. Então, vou sair do quadro, vou falar que eu quero superior, e olha, a altura que ele está colocando. Não, eu vou falar com ele que eu quero 2,83 para sair lá na laje. Então, eu vou vir aqui, pronto, e vou tentar chegar no chuveiro. Olha, conectar superior, pronto, conectou. Bom, agora eu vou fazer um corte aqui para ver se ele conectou certinho. Então, vou vir aqui, fazer um corte. Olha, o corte está no lado errado, eu vou clicar aqui, vou mudar o lado dele e vou diminuir o campo de visão desse corte para que eu consiga visualizar aqui. Olha, ligou certinho. Ô, Joel, mas aí não vai ter problema porque os eletrodutos estão na mesma altura? Olha, a gente faz um pequeno desvio neles aqui, não tem tanto problema não. E aqui, como é parede também, você pode descer um pouco o eletroduto dentro da parede, né? Se for o caso, você pode passar ele pela parede, né? E vir aqui e chegar na laje aqui.
tá? Então a gente pode fazer um símbolo aqui de sobreposição, ou você pode diminuir a altura de um, né? Por exemplo, colocar ele um pouquinho mais baixo, colocar mais alto. Então isso não tem tanto problema. Eu poderia vir aqui, aumentar um pouquinho, colocar 2,89. Então pronto, ele vai ficar por cima ali, tá certo? Bom, então esse é o processo, esse é o procedimento para a gente lançar eletrodutos. Eu vou fazer o lançamento total aqui, daqui a pouco eu mostro tudo pronto aqui. Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.